Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora, e tem a apresentação de Ivani Magalhães. Nesse espaço, nós recebemos convidados muito especiais que podem inspirar as práticas em sala de aula. Vou convidar vocês para conhecer o nosso convidado de hoje. Luiz Felipe Mata Ramos é graduado em Filosofia, Pedagogia e Educação Física. Possui formação em psicanálise e é coordenador do curso de pós-graduação em psicanálise. Atua como professor de filosofia no Instituto São Boaventura e no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Além da atuação acadêmica, é psicanalista clínico e é diretor fundador da EFTA Clínica Multidisciplinar. Sua prática clínica integra fundamentos filosóficos e psicanalíticos com um olhar voltado à formação integral da pessoa humana. Olá, Luiz Felipe! Olá, Ivani! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Bom, nós estamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão aproveitar, pois falaremos de temas bastante importantes ligados à docência. Bom, Luiz, nós tivemos aqui uma breve apresentação, mas eu gostaria, é claro, de te dar as boas-vindas e te convidar também para que você complemente e nos conte de uma maneira um pouco mais informal quem é você. Perfeito, Ivani, agradeço o convite e a minha palavra inicial é ao seu público tão dileto, tão querido, que nos acompanha. Então, a você que está conosco aqui nessa conversa, nesse bate-papo, também o nosso abraço carinhoso, a nossa mensagem de admiração, de respeito a você aqui nesse trabalho. De fato, Ivani, a minha formação toda tem sido na área da educação, né? Eu possuo licenciaturas em áreas como a pedagogia, a filosofia e a educação física, e também leciono, assim como você, também sou professor, né? Já tive experiência no ensino médio, na escola pública, na escola privada, atuo no ensino médio hoje na escola privada, uma escola confessional, e também numa instituição universitária, em 2 instituições universitárias. Em concomitância, também eu clinico como psicanalista clínico, particularmente atendendo ao perfil do corpo docente, do professor, da professora, por esse Brasil todo, que enfrenta desafios, mas também há grandes oportunidades dentro de um cenário que se apresenta aqui no Brasil. Ah, muito bom. Estamos vendo aqui o quão experiente você é nessa temática, né, da docência. Então, eu gostaria de te convidar a dizer, assim, que leitura você faz hoje da docência? O que é ser um professor? Quais são os desafios de ser professor, da carreira docente nos dias de hoje? Uma excelente pergunta, Ivani, que eu entendo ser necessária até para que o nosso público consiga se identificar nessa realidade, se entender e principalmente entender o momento que nós estamos vivendo. O Brasil vem de uma cultura iniciada por volta de 1530, né, o período da colonização, em que a imagem do professor, o trabalho do professor, da professora, é identificado muito proximamente naquela época com a ideia de um sacerdote. Tanto que os primeiros docentes foram sacerdotes, os jesuítas, que fizeram um longo trabalho aqui no Brasil e que se estende desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império, Brasil República, nessa perspectiva de que a docência seria uma espécie de missão, e não deixa de sê-lo, de protagonismo, como até religioso, com todo carinho e respeito a esse propósito, mas é uma profissão que evoluiu, assim como a sociedade, assim como o mundo evolui, e hoje o docente se vê, eu falo hoje, quero precisar principalmente a partir de 1950, metade do século passado, né? Parece que é muito tempo, mas foi ontem, diante de um cenário em que o seu papel como professor, o seu papel como profissional, né,
assume uma dimensão também proporcional à configuração de uma sociedade cada vez mais industrializada, cada vez mais compromissada com outras demandas, né? O perfil, por exemplo, da família muda, o perfil da escola também muda, as expectativas da sociedade muda. Você, na sua cidade, na sua escola, no local em que você trabalha, né? Você percebe que essas demandas crescem cada vez mais de acordo com a própria mudança dos valores do cotidiano, e, de repente, o docente hoje se vê em um desafio muito maior do ponto de vista dimensão do que os seus antigos professores, né? Hoje, os alunos que nós formamos, por exemplo, na faculdade, que ingressam nessa nova tarefa, ele precisa, o que nós chamamos de habilidades e competências muito mais amplas e requintadas do que os seus professores da graduação. Então, o desafio está aí. Ao mesmo tempo em que ele traz, Ivani, alguns problemas, alguns desafios, vem também outras oportunidades, né? Inclusive, o seu trabalho é de mostrar essas oportunidades. Parabéns. Ai, que bacana. E, bom, nós estamos observando cada vez mais o número de interessados pela carreira docente vem caindo no Brasil. Fato. Né? E isso nós comprovamos diariamente, né? Nós somos professores em sala de aula, em formação docente, e nós observamos o quanto o número de inscritos nas universidades para cursar disciplinas ligadas às licenciaturas, né, está diminuindo. Como você analisa esse cenário? Você acha que há perspectivas de mudança? O que é preciso fazer para reverter esse cenário? Eu penso, Ivani, e vocês que nos acompanham aqui nessa conversa, que, de fato, é uma realidade o número de inscritos em instituições públicas nos cursos de licenciatura, não somente a pedagogia, a licenciatura em letras, em matemática, história, educação física, tem diminuído de uma forma bastante preocupante. Nas instituições privadas, esse número é menor, mas também é uma queda bastante significativa, porque a sociedade ainda vê a figura do professor como aquele profissional que se restringiria apenas à sala de aula. É claro que há alguns desafios em todos os países, e no Brasil também, que desestimulam essa iniciativa, como, por exemplo, o piso salarial, por exemplo, o volume excessivo de trabalho que o professor exerce e realiza, não só dentro da sala de aula, mas principalmente fora, ao levar tarefas, lição, material para corrigir, das devolutivas. Então, é um desafio hoje que faz com que o professor, tendo que muitas vezes assumir 2 até 3 jornadas por dia, venha comprometer a sua saúde mental, sua saúde física e, ao mesmo tempo, desestimula. Por outro lado, é importante que nós entendamos a realidade, o mundo que nós vivemos, que é uma sociedade do conhecimento e da informação. Então, hoje, né, abrem-se outras oportunidades, até profissionais, para esse professor, sem abrir mão da sua escolha, que também é uma vocação, também é um chamado, né, para a sociedade, possa atuar fora da sala de aula, né? Por exemplo, um podcast. Né? Ninguém imaginava, algumas décadas atrás, a potencialidade desse recurso, né? A possibilidade do professor. Nós agora falamos com o Brasil inteiro, quase que um milagre tecnológico. Então, ao mesmo tempo em que, como educador, eu percebo a dificuldade, a lacuna e o desafio, abrem-se também oportunidades, chances para essa geração que vem e para você também que procura se reinventar dentro da sua profissão. Bacana. Bom, já que você mencionou a questão das problemáticas, observamos um crescente aumento de casos de burnout entre docentes. E em diversas áreas, inclusive, não apenas entre os professores, exato, mas especialmente aqui, nosso foco de conversa é esse adoecimento por parte dos professores em virtude de diversos fatores. Mas eu gostaria que você nos auxiliasse, elucidasse a nossa audiência com relação a essa temática. Mas antes que você responda, eu gostaria de agradecer a sua audiência, você que está aqui nos assistindo. Se estiver curtindo essa conversa, se estiver sendo relevante para você,
deixa a sua curtida, não se esqueça de comentar, nos dê aí também algumas dicas de que temas são importantes, que possam inspirar, que você gostaria que fossem discutidos aqui no nosso programa, e compartilhe entre os seus pares, porque coisa boa tem que ser compartilhada, não é mesmo? Então, muito obrigada, continue aqui conosco, mas não deixe de se inscrever aqui no canal Elo Educação e deixar o seu like. Muito bem, então vamos falar agora sobre burnout. O termo, Ivani, que você utilizou, adoecimento, é bem acertado. Então, em primeiro lugar, ao colega professor, à colega professora que nos acompanha, é importante que nós entendamos o significado do termo. É um termo norte-americano, em inglês, né? Que vem do verbo to burn, que significa queimar. Então, burnout, traduzindo, seria uma queima total. E, de uma forma pedagógica, Ivani, a melhor maneira de explicarmos o que é o burnout é tomarmos a ideia de uma vela, e todos nós já passamos pela experiência de um dia acabar a energia elétrica em casa, né? E quando não se tinha o celular, acendia-se uma vela. E ao observarmos a vela que se queima, né, durante a noite, a madrugada, né, chega pela manhã já exaurida, é a ideia do burnout. A pessoa que desenvolve o burnout se assemelha a essa vela que se desgasta, que se consome em função dos desafios profissionais e pessoais que ela vive. Para você ter uma ideia, até a pandemia, de 10 casos que atendíamos lá na clínica, assim, proporcionalmente, 8 eram de depressão e 2 eram de ansiedade. Hoje, nós temos 8 a 9 casos de ansiedade e burnout e 1 ou 2 casos de depressão. As pessoas estão menos deprimidas? Não. É que a ansiedade e o burnout, principalmente depois da pandemia, dispararam de uma forma exponencial. Nós atendemos muitos pacientes online ou presencial, docentes, e a queixa é exatamente essa. Então, o burnout, pessoal, se caracteriza por ser um conjunto de sintomas de natureza física, de natureza emocional e de natureza existencial. A pessoa, o profissional, se exaure como uma vela em uma situação de trabalho na instituição ou nas instituições, geralmente mais em uma, em períodos extremamente cansativos, e dá alguns sinais. Isso é importante, você que nos acompanha, ver se você se identifica com esses sinais. Primeiro, uma sensação de cansaço a despeito de comer, de se alimentar, de dormir. É um cansaço que não passa. Dores de cabeça constantes, né, frequentes. Um grau de irritabilidade fora do comum. Manifestações, de fato, de ansiedade, junto com os sintomas físicos. Aperto no coração, né? Dá a impressão que o coração vai ter um ataque cardíaco e a pessoa não tem nenhum problema cardíaco. Toda uma alteração no metabolismo, tanto feminino quanto masculino. Sensação de ameaça, entrando um pouquinho agora na questão emocional. Desinteresse por aquilo que levou a pessoa a fazer a sua escolha profissional. Então, desinteresse em ministrar aulas, desinteresse em participar das reuniões pedagógicas, muitas vezes necessárias, desinteresse em atender ao aluno. Então, a pessoa se acha, usando uma metáfora, Ivani, uma estranha no ninho. Quer dizer, eu sou professor, mas eu não me sinto bem no local onde eu exerço a minha atividade profissional. O burnout se manifesta em casa, mas principalmente no local de trabalho, dadas as condições em que o profissional se encontra. Do ponto de vista existencial também, a gente tem percebido, o próprio professor já não encontra sentido na atividade que faz, ele não encontra um sentido na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, ele não sabe quem ele é. Então, esse conjunto de sensações, de sentimentos, de manifestações fazem com que essa vela, que é o nosso colega professor, exaurir-se até um quadro clínico até muitas vezes mais grave. Todo esse processo, e isso é interessante, é reversível, e é importante que o profissional procure ajuda médica no sentido de identificar isso, né? E faça todo o acompanhamento, que se consiste numa mudança de hábitos alimentares, acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Há necessidade, sim,
de um cuidado medicamentoso e também a terapia, né? Para ele ressurgir diante do trabalho, que é o grande prazer, né, nosso, que é estar em sala de aula. É importante você mencionar todos esses sinais, porque se você que está aqui nos assistindo se identifica com alguns desses sinais, busque ajuda, né? E reconhecer que isso gera sofrimento para você, pode gerar sofrimento para as pessoas à sua volta. E se você é uma dessas pessoas que está à volta de alguém que está num quadro como esse, entender que há sofrimento e que não é para julgar, né? Essa pessoa precisa ser acolhida para que ela possa ter essa força, porque se ela já está exaurida, muitas vezes ela nem tem forças para buscar ajuda. Então, a gente percebe, não é que esse professor agora, ele é um mau professor ou ele não está comprometido. É todo um quadro clínico, né? São uma série de fatores que precisam ser enfrentados para que isso vá amenizando e essa pessoa volte a sentir esse prazer em exercer a sua profissão escolhida, não é isso? Sim, Vani, eu tenho percebido que tanto aqueles profissionais da educação que estão na função de coordenador, de diretor, diretora, gestor, né, também são professores, então muitas vezes corre-se o risco de fazer um julgamento moral do comprometimento do professor com a atividade, né? Está fazendo corpo mole ou não tem vocação. E não é isso, é uma questão clínica, é uma questão de saúde e de saúde pública. E também é importante dizer que sempre o burnout traz irritação, traz cansaço, traz estresse, traz estafa, traz uma série de sintomas, mas nem todo estresse é burnout. Então, você está na dúvida, você se identifica com esse quadro, né, sintomatológico, procure ajuda profissional, né? Procure um médico, um psicólogo, para que ele possa te dar condições de te devolver como está a sua situação. Então, novamente, você tocou numa questão muito importante, não é uma questão moral, é uma questão clínica, né, saúde pública mesmo, que precisa ser cuidado. E como uma questão clínica, não há de se ter vergonha, ninguém adoece porque quer. Né? A pessoa se encontra num contexto em que ela precisa de ajuda. Mas muitos, às vezes, não buscam ajuda por medo de julgamentos. Vergonha, né? Das pessoas à volta. É fundamental falarmos cada vez mais sobre isso, porque, às vezes, essa pessoa ela vai silenciando tudo isso, ela vai se fechando e, quanto mais silêncio, quanto mais ela fica ali fechadinha dentro da... Né? Casulo, né? Do seu casulinho, né? Tem essa metáfora, né, que a gente faz. Né? Ela vai deixar de voar e vai ficar ali cada vez mais... ou até desiste da profissão. Abandona, né? Sem Abandona, dúvida. Sem dúvida. Porque a cada ida à escola é mais um dia de sofrimento. É um sofrimento. Então, é importante, muito essa ideia de que precisamos acolher, estarmos atentos aos sinais em nós, aos sinais no outro. Às vezes você tem um colega que você está percebendo que ele não está muito legal. Tem sofrimento. Encontrar um caminho de parceria mesmo, sem julgamento, né? Deixar claro que não é um julgamento, mas que você muitas vezes precisa dar uma dica para esse amigo. Olha, eu posso te ajudar de alguma maneira? Você está precisando de ajuda, né? Como é que você está? Porque é isso, nós precisamos nos auxiliar, né? Vivemos em sociedade e um ajuda o outro, né? Então, essa ideia de que não precisamos sofrer sozinhos. E que se vemos alguém, né, exercitar empatia e julgar menos, acolher mais. Sempre é um caminho para esse clima dentro da instituição estar de uma maneira melhor. E isso vai refletir, sem dúvida, no atendimento que oferecemos aos alunos. Sem dúvida. Você levanta um ponto importante, Ivani. Nós, durante a formação, né, nas licenciaturas, somos preparados, somos trabalhados para aprender a acolher o aluno, a comunidade, os pais. Mas também essa acolhida se dá entre nós, entre os pares, né, entre os parceiros, né, um acolher o outro, perceber como está o meu colega, a minha amiga, na atividade profissional. Por quê? Eu sempre digo, Ivani, ficar doente não é uma escolha, é um fato. O que eu vou fazer a partir desse problema, aí a escolha é minha. Então, eu trago para mim essa responsabilidade, inclusive até de, se for comigo, procurar ajuda, que não é motivo de vergonha, é razão de sermos humanos e, portanto, somos falhos, somos limitados. E o que deixa a nossa profissão tão bonita? É essa parceria, é essa cumplicidade
pelo bem. Né? E vermos que por detrás da profissão, da atividade profissional, existem pessoas, né, que querem ser felizes. Né? Aristóteles tem uma fala muito bonita. Ele diz, numa obra que ele escreveu para o filho, chamado Ética a Nicômaco, ele diz assim: todo ser age em busca de um fim. O que a gente faz na vida é para uma única coisa: ser feliz. Todo ser age em busca de uma finalidade. Qual é? Ser feliz. Ser feliz, pessoal, passa pelas nossas escolhas, Ivani. Inclusive, a minha escolha em querer atuar como professor, em ser um educador. Né? Ser feliz significa também cuidar de mim, para que eu possa me doar mais, me realizar mais, estar presente, né, perpetuando o nosso trabalho nas pessoas a quem nós acolhemos. Então, eu retomo, ficar doente não é uma escolha, é um acontecimento, é um fato. A minha escolha vai ser tratar ou não da doença. Puxa, bacana isso que você falou. E você me traz, com a sua fala, me veio um pensamento, né? Somos educadores, educamos. E não se faz educação sozinho, né? Não se educa uma criança sozinha, né? E aí me veio o provérbio africano que para educar uma criança é preciso uma aldeia. Né? Então, eu gostaria até agora de trazer para essa conversa... pensando que nós, educadores, não temos que enfrentar todo o processo de educar as crianças sozinhos, e que a parceria com as famílias... E aí eu gostaria agora de trazer para a nossa conversa essa parceria entre escola e família, que eu sei que você atua bastante com essa temática. Qual a importância, qual a relevância? Só para a gente relembrar, porque às vezes tem coisas que vão ficando adormecidas. Sim. E que desafios, como fazer de fato para que essa parceria aconteça, sem que ela seja onerosa para nenhuma das partes, né? Como é que pode fluir, né, um trabalho de fato na educação, onde família e escola caminham lado a lado e que os maiores beneficiários disso são, primeiro, as crianças, mas também nós, né? Porque fica mais leve, inclusive. Sem dúvida. Qual é o caminho para trazer as famílias para a parceria? Eu começo a responder a sua pergunta pelo final dela, né? A leveza. Eu penso que, mais do que pensar, eu acredito nesses anos de docência, de formação de profissionais, né, que nós compartilhamos, a leveza está na compreensão de um projeto conjunto, e concordo com esse pensamento africano, né, uma aldeia, para a formação das nossas crianças. Eu vou dar um pequeno testemunho muito triste, porém muito repetitivo, que talvez na nossa audiência você tenha já ouvido falar mais de uma vez, pelo menos esse ano. Então, abro aspas, uma fala fictícia. Olha, Ivani, você pode fazer o que você quiser com a minha filha, eu já desisto. Faça o que você quiser, dou carta branca, eu já tentei de tudo, não consigo. Eu desisto do meu filho, fecho aspas. Esta, meu querido, minha querida, é uma das piores falas, é uma maldição, né? Foi maldito o modo com que um pai, uma mãe, uma família não pode desistir nunca dos seus filhos, né? É claro que é força de expressão, graças a Deus, mas vamos parar para pensar, pessoal, né? Eu desisto do meu filho, quer dizer, eu desisto de um projeto de vida, e eu começo já a te responder, né, Ivani, exatamente no momento em que eu, como família, entendo que o meu filho é parte do meu projeto de vida. Os nossos alunos também fazem parte do nosso projeto de vida como profissionais, né? Eu sou professor, você é professora, na medida em que nós professamos o que sabemos, o que acreditamos, o que amamos, né, para alguém. Se não houver esse alguém, a quem eu vou professar? Estou me arriscando aí na literatura, na poesia. Mas é fato, é claro, e hoje ainda vemos alguns deslizes, né? A família quer transferir a sua responsabilidade de educar, como família, para a escola. A escola se vê desamparada sem o apoio da família. Então, em primeiro lugar, o processo é conjunto, é conjugado, com as suas singularidades. A família tem um papel, tem uma identidade, tem uma missão que lhe é própria. A escola também tem a sua identidade, também tem o seu linear, tem o seu papel, que lhes são próprios. Essa leveza nasce a partir do momento em que as duas instituições dialogam, eu penso que esse é o caminho,
E esse seu canal é um instrumento extremamente importante hoje para criar esses caminhos, né? Essas alternativas, né? A programação é muito rica, em que ambos estejam comprometidos, né? E quando as pessoas perguntam, né, Luiz, qual que é a ideia de comprometimento? Se me permitir dar uma metáfora. Total. Hoje, no café da manhã, eu gosto de comer bastante coisa. Eu comi ovos, adoro, com bacon. E participaram 2 animais no meu café da manhã. E café com leite, claro. A galinha me deu o ovo, o porco me deu o bacon e a vaquinha me deu o leite. Então, eles estavam, de uma certa forma, participando do meu café da manhã. A galinha me deu o ovo, e ela está bem da vida, está feliz. A vaquinha me deu leite. O porco me deu bacon. Qual que é a diferença? A galinha e a vaca estavam envolvidas no meu café da manhã. O porco deu a vida, o bacon. E é isso. Muitas vezes, família, né, algumas pessoas, alguém da escola, estão apenas envolvidos. Educação é comprometimento, é dar a vida no sentido mitológico, no sentido poético, por uma causa. Não é? Então, eu não posso outorgar à professora o meu papel de pai ou de mãe. Também, como professor, eu não posso ser o pai ou a mãe da criança, embora às vezes a gente se apaixona tanto que a gente quer levar todo mundo para casa, né? Que não tem espaço. Mas essa leveza, fechando a minha resposta, vem de um comprometimento que nasce de uma conscientização dos papéis. E aí eu entro na questão do projeto de vida, né? Se eu constituir uma família, se eu sou a família, se Deus me deu essa bênção que é a família, eu tenho uma missão, eu tenho um comprometimento a cumprir. E, às vezes, não é má fé de pai e mãe, às vezes é tanto compromisso, é tanto estresse, tanta cobrança, que, às vezes, a gente esquece o que é essencial, né? E a escola também, na medida em que se sente apoiada, acolhida pela família, ela vai poder dar mais, ela vai poder dar o melhor de si na formação das nossas crianças. Bacana você dizer isso, porque nós vemos muitas vezes uma situação de oposição, né? Ao invés de caminharem juntos, ficam numa queda de braço, muitas vezes. Pais que falam mal da escola e falam mal dos professores, muitas vezes na frente das crianças. Isso é extremamente prejudicial. Tenho certeza que vocês, professores, estão assistindo, já devem ter ouvido ou passado por situação semelhante. E, às vezes, também escapamos alguma coisa com relação às famílias, falamos das famílias. Então, esse entendimento que precisa acontecer, né? De entender que estamos todos do mesmo lado e que precisamos nos ajudar, né? Que não é um embate de forças, muito pelo contrário, né? Sim, defendemos a mesma causa. Em filosofia, há 2 expressões muito interessantes, dualismo e dualidade. Dualismo ocorre, como você disse, há um antagonismo, escola versus família, né? Cada um defendendo pontos diferentes, então um contra o outro. O nosso propósito, o que a pedagogia nos ensina? Que tem que haver uma dualidade, família mais escola, né? Essa cumplicidade, né? Quando eu tenho uma dualidade, essa leveza a qual você fez referência fica até mais atrativa, porque é o mesmo ser humano, é o mesmo aluno, é a mesma realidade, é o mesmo tesouro, a mesma riqueza que nós temos aqui e que queremos dividir também as mesmas alegrias. Uau, bacana. Bom, eu vou agora trazer um outro aspecto da carreira docente, mas para puxar essa pergunta, eu vou te provocar primeiro, Por tá? favor. Ainda existe, até hoje, aquela ideia de que, assim, aquela professora tem o dom. Nossa, ser professor é dom. O que você diria para alguém que te dissesse isso? Nossa, para ser professor tem que ter dom. Você acredita que precisa de dom para ser professor? Ótima pergunta. O conceito, o termo dom, né, alguns chamam de aptidão, vem desse nosso histórico da educação no Brasil, que se inicia, os primeiros professores, pedagogos foram sacerdotes. Então, aquela ideia, aquela concepção de que o professor é alguém, né, é um sacerdócio, né? Docência é um sacerdócio muito presente até hoje, nos faz uma conexão de uma missão, uma coisa meio espiritual, transcendental,
o que não deixa de ter o seu valor. Sim, o nosso trabalho, a nossa missão transcende o aqui e o agora. Mas ele não pode ficar encapsulado numa ideia de religiosidade, né? Dom, aptidão, todos nós temos, e não é uma característica, Ivani, exclusiva de alguns poucos eleitos por Deus, né? Você vai ser professor e ponto final. Já nasceu pronto para ser professor? Ninguém nasce pronto, né? E o grande interesse que a gente vê, pelo menos na psicanálise, a questão não é estar pronto, porque ninguém está pronto, né? Você é mãe, você estava pronta quando ficou grávida? Somos professores, você professor, professora, quando você se formou, no dia da sua colação de grau, que você recebe o canudo, você estava pronto, você estava pronta para o exercício? É claro que não. Então, do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, a questão não é estar pronto, mas estar disponível, né? Eu vejo a profissão hoje com grande entusiasmo. Eu sou um grande defensor das licenciaturas e da função do professor. Eu entendo que ela não acabou, ela está se readaptando a um novo cenário mundial de globalização, de tecnologia da informação. Tem uma visão muito, muito otimista e realista da tecnologia e do papel da tecnologia na educação. Esse seu programa, esse canal que está sendo oportunizado é tecnologia. Então, eu vejo com muito entusiasmo novas frentes de trabalho, uma ressignificação da missão do professor como uma opção de escolha, de projeto de vida. Dom todos temos para as mais variadas habilidades e competências. Agora, o grande dom é dizer, eu quero. Acho que essa, né? Eu aceito o desafio. Né? E se você que nos assiste, você que nos acompanha agora nesse programa, é porque você também tem esse dom de acreditar que é possível mudar a realidade, a sociedade, trabalhando as pessoas, né? Mentalidade. Os gregos têm uma expressão muito interessante, é metanoia, mudança de mentalidade. É isso que você, professor, professora, trabalhamos. Ah, que bonito isso, né? Gostei. Vou levar o dom de acreditar, né? Acreditar pode ser um dom. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que bacana. Bom, e eu puxei essa conversa para o lado do dom para trazer a questão da formação continuada. Que, né, nós trabalhamos tanto na formação inicial, né, de educadores lá na universidade, nós somos formadores de professores, né, trabalhamos com a formação inicial, mas nós sabemos que vem mudando muito, aliás. Eu vou dizer, quando iniciei minha carreira lá atrás, né, em 1900 e não convém dizer quanto, que fiz magistério. Naquela época, você se formava como professor, como professora, como educador, e montava-se uma pasta, lá um conjunto de materiais que você ia reunindo ao longo das disciplinas metodológicas. E aquilo era garantia de sucesso para suas aulas, para a vida. Por anos e anos. Né? Quantos educadores não formaram ali os alunos com aquela pasta amarelada, cheia, com aqueles caderninhos de anotação. As transparências. As matrizes para o mimeógrafo. Gente, agora entregamos... Não vamos falar entregamos muito a idade, né? Matriz para mimeógrafo, né? Aquelas folhinhas cheias de álcool. Talvez os mais jovens que estão assistindo essa conversa não vão alcançar. Porque agora eu fui diretamente do fundo do baú. Então, mas funcionava, porque o mundo também era outro, as demandas, né? O perfil de estudante era outro. E hoje é inadmissível pensar numa formação inicial que se encerra ali e esse profissional, como você já disse, não está pronto. Né? Então, o que é preciso hoje, pensando, né, nessa formação continuada, que isso é fato, todos nós reconhecemos que não dá mais para ficar parado no tempo, né? Qual a importância, né? Qual a relevância da formação continuada? Que habilidades e competências, acho até legal diferenciar, sim, que habilidades e competências precisam estar presentes hoje, né? Nessa busca, né? O que buscamos hoje nessa formação continuada para que a gente possa, pelo menos, nos aproximarmos daquilo que é demanda, né, da educação hoje? Perfeito. Uma pergunta muito oportuna, e eu quero dar um exemplo também a você, a nossa audiência. A professora Ivani comentou, né, da folha de transparência. Você que nos acompanha, Ivani e eu, somos de uma época em que na faculdade
ou dentro do campus ou fora, tinha um lugar chamado Xerox, com as pastas dos professores, com as apostilas, você lembra? Né? Eu quero a apostila de didática do professor fulano. Eu quero a apostila de metodologia ou de estágio da professora cicrana. Né? Então, tirava-se... E se tirava o Xerox, né? E você saía com aquele bolo e, ao final do curso, ficava acumulado. Não vou falar o ano. Bom... De fato, esse tempo já passou. Né? É um tempo em que a gente imaginava que apenas o médico tinha que estudar a vida toda. E aquelas matrizes passavam anos. Anos, as folhas eram amareladas. E hoje, naquela época, aliás, pensávamos, né, só o médico precisava que estudar, no máximo o advogado. Hoje, o professor, independente da sua licenciatura, da atuação profissional, se na rede pública ou na rede privada, confessional ou não confessional, a nossa profissão hoje exige, né, não é poesia, não é fato, uma formação continuada. E, felizmente, você que nos acompanha, nós temos também muito mais opções do que quando, na época, fizemos as licenciaturas há 20 anos ou mais, né, para trás. Hoje nós temos, por exemplo, as faculdades oferecem cursos de extensão, cursos de curta duração, 20, 30 horas, cursos online, tem muita coisa boa, né, Ivani? Sei que você também trabalha e divulga muitos cursos online, produções de profissionais também na área, cursos de especialização. Né? Hoje, uma especialização nas faculdades tem uma duração de um ano e meio, né? E não são todos os dias, 1, 2 vezes por semana, mestrado e doutorado para quem quer seguir a carreira acadêmica. Então, hoje, eu entendo que uma das habilidades que se faz necessário é o próprio comprometimento do profissional em querer se manter atualizado. Eu não posso hoje, vamos supor, com todo carinho e respeito aos meus colegas da área de história, pedir para um aluno fazer um trabalho sobre Tiradentes. Ele vai num buscador, pede inteligência artificial, faz um trabalho perfeito. Mas se eu reformular, atualizando, estudando, me aprofundando como professor, eu posso contextualizar o papel da figura emblemática, desafiadora de Tiradentes, perguntando: quais Tiradentes hoje na sociedade, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, você identificaria? Justifique a sua posição. Você particulariza, né, dentro do cenário que a criança, que o jovem vive. Então, o comprometimento em se manter sempre atualizado. Segundo ponto que eu considero fundamental, Ivani, nós já vivemos uma sociedade não apenas da informação, né, mas uma sociedade do conhecimento. Né? A tecnologia, as redes sociais não me dão conhecimento, elas me dão informação. O conhecimento, quem faz essa alquimia, esse processo de transformação pela reflexão, é o professor, é o aluno, é a escola, mas também é a família. Né? E se eu não conheço essa dinâmica, se eu não conheço as ferramentas, né, eu fico aquém, como qualquer outro profissional. Terceiro ponto, eu entendo uma reflexão profunda do sentido ético da minha missão. Né? Eu não estou professor para o aqui e para o agora. Né? O nosso trabalho de semeadora é trabalhar o presente com vista ao futuro. Então, eu preciso ser o primeiro entusiasta, o primeiro a ser animado, estar animado com essa geração. Eu não gosto muito do termo "no meu tempo". No meu tempo era assim. Não, o seu tempo é aqui, é agora. É o momento que nós estamos vivendo, que você assiste. Né? Você morreu? Não, você está vivo. Então, você tem muito a oferecer. O nosso desafio, eu penso, é de nos ajustarmos ao público. Né? As alunas que hoje nós atendemos, né, há 10 anos atrás, eram completamente outras. Sim. Né? Hoje, todo mundo chega com o seu smartphone, que é um computador. Né? E, por favor, uma dica, não usem a palavra mais celular. Celular já não existe mais, é smartphone, é um computador. É o smart. É bacana você mencionar isso, porque eu leciono há 20 anos no curso de pedagogia, e a minha entrada como docente foi lecionando uma disciplina que se chamava Informática na Educação, e que hoje se chamam tecnologias, são outras, até o nome da disciplina muda. E eu me lembro de uma realidade 20 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? 2005. De ensinar os alunos a pegar no mouse.
Havia alunos que não tinham e-mail. Sim, lembra? Sim. Então, tudo mudou nesses últimos anos, né? Eu posso dizer assim, especialmente nesse quesito da tecnologia. Então, não dá mais para ensinar da mesma forma, uma vez que hoje não tem forma, tem muitos caminhos para você aprender, né? Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, né? O tempo inteiro aprendendo. O tempo inteiro, Ivani, e eu entendo que não só o professor, mas principalmente a família tem um papel importante e fundamental em identificar quais e onde estão os gostos dos nossos filhos, dos nossos alunos. Exatamente, o que ele consome nas redes sociais, na internet, o que ele produz, porque hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Então, um olhar atento para dentro de casa, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? Na rua, mas às vezes o perigo está dentro de casa, naquilo que os meus filhos consomem. E aí, dica para os professores que também são pais, né? Temos também os nossos filhos como alunos, e também o papel dos professores em orientar esses pais. Não, até como docentes, precisamos estarmos atentos e atualizados para entender o que essa moçadinha está dizendo na sala de aula. Esse negócio, né, de ChatGPT. Né? Minha filha ontem chegou em casa com um tralalá tum-tum e eu... O que é isso? Oi? E aí ela foi me mostrar que, enfim... Então, toda hora tem novas modinhas aparecendo. E é aí que eu acho que nós precisamos estar atentos, ouvindo o que eles falam, o que eles trazem, para não aumentar esse distanciamento, tanto como pais, mas também na sala de aula, né? Se eu quero criar um contexto de ensino-aprendizagem que, de fato, motive os alunos, para que fique tudo muito mais leve, para que nós possamos realizar a nossa atividade, não podemos estar alheios, né, ao que acontece, ao que eles falam, ao que eles consomem nas redes sociais. Precisamos falar a língua das crianças e dos adolescentes. Para falar a língua, a sua metáfora é muito adequada. Eu preciso conhecer a língua, eu preciso entender a língua, eu preciso ouvir a língua, eu preciso observar a língua. Então, não é mais uma questão, não gosto, isso não é para mim. E sem julgamento, né? Sem julgamentos, né? Educação não é um ato apenas moral, é um ato afetivo, é um ato amoroso, de respeito, de aproximação. Então, eu quero conhecer o seu mundo, né? Filha, filho, o que é isso, né? Como eu adoro uma expressão que eles usam, o que está pegando, né? Porque, de uma certa forma, ele quer trazer, ele quer compartilhar. Aí eu vejo um pai taciturno, um pai casmurro, uma mãe apática, uma mãe não tenho tempo. Se eu não tenho tempo para as pessoas que eu amo, o que eu vou fazer no meu tempo? Então, é um repensar da minha postura mesmo como pai, como mãe, diante dessa geração fantástica aí que está chegando com toda a vibe, como eles falam, né? Com toda a energia, e está esperando que a gente acolha, entenda, conheça. Sim, nós trouxemos muitas problemáticas, mas agora eu quero trazer aqui a nossa conversa para um lado bom, né? As maravilhas de ensinar. Ótimo. Eu não sei, eu imagino que muitos aqui que estão nos assistindo são apaixonados pelo que fazem. Você é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Eu me reconheço como alguém que encontrou há bastante tempo já esse lugar no mundo que é na educação. Eu não consigo, se você que está assistindo também pensa como eu, que não consegue, apesar de reconhecer todas as dificuldades, reconhece que esse é o seu lugar no mundo, que não se vê fazendo outra coisa. Vamos falar das maravilhas de ensinar, das coisas boas que acontecem, né? Você deve ter aí ao longo da sua carreira algumas alegrias que você já encontrou pelo caminho. Acho que a gente também precisa virar um pouco essa chave, mudar um pouco esse discurso, porque às vezes quando a gente fica, parece que vai contaminando, é contagioso. Falar, ser professor é muito difícil. Nossa, que é difícil. A cruz. É impossível, cruz. Nossa, como eu sou o salvador do mundo, porque eu encarei a coisa mais difícil que existe para se fazer, porque a sociedade não valoriza. Vamos trazer as maravilhas, né? O quanto é satisfatório, o quanto é prazeroso. Para você... educadora que alfabetiza, por exemplo. Eu sempre acho que é algo de mágico nisso, né? Se você atua na educação infantil e, de repente, num dia, aquela criança que nunca falou, né, se autonomeou, disse eu, e consegue, aquele pequenininho que dá os seus primeiros passinhos ali na sua companhia, né? O quanto é maravilhoso esse ato
de educar, né? Então, acho que a gente podia agora trazer um pouco esse lado bom, né? Até como uma motivação, né? Não se deixem contaminar por isso e valorize, né? Entender que a docência é um ato que muda o mundo e que nós, como professores, nós somos profissionais intelectuais e que temos ali nas mãos a possibilidade das transformações, se não do mundo, mas pequenas transformações e que fazem toda a diferença naquele ambiente, naquela comunidade, naquele lugar em que nós vivemos. Então, é hora de levantar a bola mesmo dos professores e dizer assim, vocês são maravilhosos. Vamos falar disso? Vamos lá. E eu quero utilizar 2 postulados, Ivani, aqui para a nossa audiência. Uma é a fala de um grande filósofo da Idade Média, um grande teólogo, Santo Agostinho. Ele faz uma citação em uma das suas obras que é: ama, no imperativo, ama e faça o que quiseres. Ama e faça o que quiseres. E é claro que a interpretação que ele dá para o verbo amar não é apenas uma alusão do ponto de vista emocional, sentimental, né? O amar para Agostinho significa acreditar. Acredite naquilo que você faz, né? E você poderá fazer o que você quiser. Por quê? Porque você é conduzido pela sua crença. Você utilizou a palavra docência, né? Docente, em latim, vem de docens, que significa aquele que conduz. Então, como profissional intelectual, né, que nós somos, que usamos o intelecto como fonte e caminho para as emoções, para o pensamento, para a cognição, também é o intelecto que abre outros intelectos, outras portas, né, da mentalidade, do modo de ser dos nossos alunos. O segundo princípio que eu quero trazer aqui é aquela metáfora, talvez o nosso público já o conheça. Na Idade Média foram entrevistados 3 pedreiros, né, fazendo a mesma função, quebrando pedra. O primeiro, perguntaram para ele, qual que é a sua missão? Ele disse, olha, eu quero fazer o meu trabalho para ganhar o meu salário e sustentar a minha família. E fazia o trabalho muito bem feito, ele quebrava pedras maravilhosamente. Outro colega do lado dele estava também martelando, perguntaram o que ele queria, o que ele estava fazendo. Ele falou, olha, eu estou ajudando a levantar essa parede que vai ser a parede base de uma igreja aí que estão construindo. E o terceiro também, fazendo com muito cuidado, com muita competência o seu trabalho, e ao que foi perguntado, ele responde, eu estou construindo uma catedral. Se nós utilizarmos essa metáfora para a realidade pedagógica, o primeiro diria, eu estou dando aula de história, de geografia, de matemática, de português, né? Pessoalmente, eu não gosto muito do verbo dar, né? Que isso é uma coisa, né? Eu ministro. Né? Ministrar significa oferecer. Eu estou oferecendo uma aula de química, de física, de matemática, de educação física, de teatro. Né? O segundo diria, eu sou professor do Fundamental 1, do ensino médio, do Fundamental 2, trabalho aqui na escola. E o terceiro, eu formo mentalidades, eu formo pessoas, eu estou transformando o aqui e agora, eu estou eternizando. Eu quero contribuir para que esse ser humano seja feliz. E a ideia de felicidade é muito interessante, Ivani, na filosofia, porque a felicidade não é um estado emocional, né? Como normalmente, né? Quando eu tiver meu carro, vou ser feliz. Quando eu me formar na faculdade, vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, felicidade é uma experiência atitudinal. Então, eu posso, como professor, escolher ser feliz agora ao ministrar uma aula bem feita, ao preparar o planejamento, a participar das reuniões pedagógicas. Sim, há vida inteligente nas reuniões pedagógicas. Não é? Perdão, a oportunidade que eu tenho de trocar experiências de outros colegas é que muitas vezes, eu até entendo, Ivani, e eu entendo os colegas também, o volume de trabalho é tão grande que a gente entra nas reuniões já torcendo para acabar, mas são oportunidades ímpares. Né? O desafio, por exemplo, de um coordenador pedagógico, ao motivar a sua equipe, de um diretor também. Então, felicidade e a ideia de felicidade, para Aristóteles, inclusive, é uma realidade que se baseia nas atitudes, que eu escolho ter, que eu desejo incorporar no meu projeto de vida. Guardem essa palavra, ter um projeto de vida em que a minha profissão
me permite transformar pessoas, melhorar pessoas, criar destinos. A função de um professor, eu penso, pelo menos quando eu entro humildemente na sala todos os dias, eu vou construir destinos. Né? Não necessariamente que vai ser um médico, ou um advogado, ou um psicólogo famoso. Não, às vezes um bom pai de família, uma mãe feliz, um profissional, não necessariamente de nível superior, mas eu estou formando alguém. Né? Isso dá sentido para a vida. Que incrível! Bem-aventurados sejam os professores. Sim, sim. Muito bem. Bom, para você que está aqui assistindo, acompanhando essa conversa inspiradora, eu não sei vocês, mas eu estou aqui muito inspirada por essa conversa que nos diz respeito totalmente como educadores, como projetadores de futuros, né? Então, eu estou muito feliz e gostaria de convidar você que está assistindo a acompanhar os demais episódios que já estão publicados no canal Elo Educação, aqui no YouTube. Se você está assistindo por algum outro veículo, no YouTube, no canal Elo Educação, nós temos esse podcast já com alguns episódios. Então, já temos ali um estoque de boas conversas. Fica o convite para você vir se inspirar conosco. Não se esqueça de deixar a sua curtida, não se esqueça de comentar, de sugerir novas pautas para essas conversas. Sugiram também convidados, por que não? E compartilhem com seus pares, porque boas conversas, se está te fazendo bem, pode fazer bem para outras pessoas. Ah, que bacana. Bom, nós estamos já encaminhando para o final da nossa conversa, então eu trago aqui mais uma última coisa aqui para a gente conversar. Nós estamos falando muito sobre essas mudanças que a carreira docente vem passando, o ato, né, de ensinar, o perfil de ser de educador. E eu gostaria de trazer aqui para terminar a nossa conversa, para esse finalzinho, essa ideia de que durante muito tempo acreditava-se que os alunos aprendiam e os professores ensinavam. Penso eu que um dos grandes desafios hoje é de entender que nós aprendemos enquanto ensinamos, né? O quanto os alunos também, os alunos ou as crianças, no caso, eu gosto mais do termo, né? Nossos estudantes, as nossas crianças, não gosto tanto do termo aluno, embora seja instituído, mas o quanto nós podemos estar abertos, o quanto nós vamos aprender com as crianças. Aí eu me lembro, né, daquela metáfora de duas pessoas que estão caminhando por uma estrada. E elas podem caminhar por essa estrada, passar umas pelas outras, sem se modificar, sem troca, sem... né? Eu continuo com aquilo que eu sei, o outro passa por mim com aquilo que ele sabe. Mas, em se tratando de educação, isso é praticamente impossível. Mas eu posso não estar disposto a levar comigo o que o outro traz. Então, eu passo pelo outro, né? Agora, se essas duas pessoas se encontram pensando na sala dos professores, entre nossos pares, nos cursos que nós fazemos, o quanto nós podemos nos encontrar e trocar, né? E nós não trocamos coisas, né? A nossa profissão, ela vem dessa outra materialidade, que nem é material, é imaterial, de que nós trazemos ideias para trocar. Porque se nós trouxéssemos coisas, digamos que essas duas pessoas vêm pela estrada, cada uma traz um pão na mão e quando se encontram, cada uma sai com um pão da mão. E já tá bom, né? Porque saiu com um pão do outro. Agora, nós trazemos ideias, né? Nós estamos ali dispostos a trocar. E o quanto nós crescemos com isso. E que isso pode acontecer entre pares, mas também pode acontecer com os alunos, né? Nunca se sabe o suficiente. O ponto de vista da criança, ele é rico. E o quanto nós muitas vezes deixamos, né? Se nessa estrada eu me encontro e estou disposta a trocar de ideias, eu vou embora desse encontro com a minha ideia, com a ideia do outro e com as múltiplas ideias que vão surgir desse encontro. Entender que o espaço da sala de aula, a convivência com os meus pares na sala dos professores, sempre pode ser um espaço de multiplicação de saberes, de conhecimentos, né, de pontos de vistas sobre a relação com o mundo, com o outro. Então, eu quero que você me fale um pouquinho sobre como você vê essa relação de ensinar e aprender, né? Do quanto os alunos têm para nos ensinar também. Então, eu vou, nesse momento, né, do encerramento da nossa conversa, Ivani, deixar uma lição de casa para o nosso público, para você que nos acompanha, né? Somos professores, né?
Sou professor, não vou perder o hábito, né? Então, uma lição de casa, que é uma tarefa para a nossa audiência. Se você é professora do Fundamental 1, pergunte para os seus alunos, como se não soubesse. Pessoal, alguém pode me ensinar a baixar um aplicativo? E finja que você não sabe. E perceba a prontidão com que eles vão querer te ensinar, todo mundo vai querer te ensinar a baixar um aplicativo, com todo carinho, com toda uma didática própria deles, né? E só vão ficar contentes depois que você conseguir baixar o bendito do aplicativo. Finja que você não saiba. Mas perceba a satisfação. Nossa, o professor está ensinando, eu fui útil. Se você é professor do ensino médio, né, o pessoal mais adolescente já, pergunte para eles assim, pessoal, finja que não sabe. Pessoal, alguém pode me ensinar o que é esse negócio de ChatGPT, inteligência artificial? Alguém pode me ensinar como funcionar? Ou então, eu estou pensando em abrir um canal no YouTube, alguém tem ideia? Você vai ter uma assessoria. Eles vão pular em cima da mesa para te ensinar. E observe também o entusiasmo deles. Então, todos, Ivani, de fato, todos têm, você usou a metáfora do pão, todos têm algo a levar nesse grande piquenique de ideias, de valores e de conceitos. Eu adoro a ideia do piquenique, porque cada um leva o que tem e sempre o que o outro traz é mais gostoso. Quando eu vou a piquenique, eu adoro, eu procuro se tem torta de frango com ovo. Eu adoro, e ervilha. Perdão, outros levam um pão de queijo, ou um prato, um doce, e todos se satisfazem com aquele banquete. Esse banquete pode ocorrer diariamente no seu trabalho. Daí a magia, né? O encanto da nossa missão, o entusiasmo da nossa missão, né? Outros colegas também, né? A troca entre os parceiros, né? Do belíssimo trabalho que a Ivani faz, né, como contadora de histórias, eu fico encantado. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ser como ela. O outro sempre tem algo a oferecer, né, na sua experiência, na sua jornada, e é isso que faz com que a vida e a nossa profissão tenham sentido. Não somos nós em nós mesmos, né? Nós somos nós na medida em que nós somos no outro, nós estamos com o outro, senão a vida fica muito parada, muito chata. Faça a experiência, depois mande uma devolutiva aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail, dizendo como que foi a sua experiência aqui. Bom, que incrível essa conversa. Eu já gostaria, assim, já deixar aqui o meu agradecimento pessoal e também em nome do Grupo Elo Editorial, as editoras Elo e Perabook, que recebem você para essa conversa tão inspiradora. Foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que vocês que estão aí acompanhando vão concordar comigo. Então, eu gostaria de deixar os agradecimentos por ter aceito o convite. Passo a palavra para que você possa se despedir da nossa audiência e fico aqui com muita gratidão. Eu pego o termo agradecer, o verbo agradecer, Ivani, é muito interessante. Eu sou apaixonado por etimologia. Agradecer significa reconhecer a graça, né? Reconhecer a oportunidade. Então, o meu primeiro agradecimento é ao Grupo Elo por franquear o acesso aqui a esse trabalho maravilhoso que você tem realizado aqui no canal. O meu agradecimento também é você, a amiga e professora e minha inspiradora. Quando eu crescer, eu quero ser como a Ivani. E, é claro, um agradecimento especial a você que nos assiste, da sua cidade, do seu município, da sua escola, do seu trabalho. O meu agradecimento respeitoso ao trabalho que você faz, à audiência que você nos traz. E saiba que você não está sozinho. A profissão, a atividade profissional do professor é uma profissão do futuro e do presente. Pare com aquela conversa de no meu tempo. Não, o seu tempo é aqui e é agora, tá bom? Beijo carinhoso a todos vocês. Tchau, pessoal. Obrigada.